Amém. Muito bom dia a todos, queridos. Então, como o Willy falou, o capítulo que a gente vai trabalhar hoje é o capítulo 11 do livro As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder, do John Maxwell. Você é um bom ouvinte? Quando foi a última vez que você realmente deu atenção às pessoas? Você sabe o que significa ter uma escuta simpática e uma escuta empática? Né? Eu encontrei um vídeo muito bom, é um trechinho daquele filme Divertidamente. Quem aqui já assistiu Divertidamente? Eu vou pedir a mídia para colocar agora para vocês, exemplificando esse tipo de comunicação, né? Ele esqueceu de mim. Ei, vai ficar tudo bem. A gente vai ajudar. A sala de comando nos espera. Para que lado é a estação? Eu tinha até um plano de viagem. Ei, olha a casquinha. O monstro cosqueta apareceu. Ei, Bing Bong, olha isso. Ó, brincadeira nova. Você aponta a direção da tal estação e nós caminhamos pra lá. Vai ser tão legal. Vai, vamos pra estação. Que pena que levaram seu foguete. Era uma coisa que você amava. Se foi, pra sempre. Tristeza, não piora as coisas. Desculpa. Era tudo que eu tinha da Riley. Aposto que vocês têm várias lembranças. Oh, tenho muitas. Nós já voltamos no tempo para tomar café 2 vezes. Que incrível. A Riley gostou? Gostou sim. Minha melhor amiga. É, que triste. Eu já tô bem. A estação fica por aqui. Como você fez isso? Não sei. Ele tava triste, então eu escutei. Ei, olha o trem! Viu aí, gente? A salva de palmas. Viu aí que legal? E nós muitas vezes usamos essa comunicação, nós usamos essa escuta simpática, que a gente fica tentando dar a nossa sugestão para o outro, fica tentando colocar a nossa opinião, e quando na verdade deixamos de ouvir o que aquela pessoa realmente quer dizer, deixamos de dar oportunidade para que a pessoa realmente abra o coração. Mas o que as pessoas realmente precisam é de uma escuta empática. E essa escuta fala de empatia. Significa que você ouve o outro, ouve aquilo que ele diz, você ouve também os sentimentos daquela pessoa. A escuta empática, ela percebe e considera a dor do outro. Eu vou ler agora com vocês 3 provérbios. O primeiro provérbio é Provérbios 20, versículo 12. E diz o seguinte: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. O próximo. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha, né? Está lá em Provérbios 18 e 13. E o outro Provérbios 10 e 19, que diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Né? Esses 3 provérbios ele fala para a gente focar não realmente em nós mesmos, mas em focar naquilo que as outras pessoas têm, para que nós possamos ser bons ouvintes. E é muito comum, né, as pessoas olhar para alguém, para uma pessoa que tem uma habilidade de falar, e aquela pessoa que só fala, fala e fala. E pensar, nossa, fulano é muito líder, né, dá palpite em tudo. Mas, na verdade, a verdadeira liderança é aquela que ouve, é aquela que está realmente atenta à necessidade daquela pessoa. Se a pessoa só fala muito, ela perde a oportunidade de ouvir o que o outro tem a dizer. O John Maxwell diz: antes que o líder possa tocar o coração de alguém, ele tem que saber o que há nele. Né? E como o líder descobre o que tem no coração das pessoas? Ouvindo. E agora nós vamos aprender como desenvolver uma escuta empática. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: fale mais e ouça menos. Aponte o dedinho assim para você, ó. Fale mais e ouça menos. Tiago 1,19 diz: sejam todos prontos para ouvir,
Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Isso. Fale menos e ouça mais. Então vamos repetir de novo para fixar. Fale menos e ouça mais. Isso. Então eu vou repetir o versículo também. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Para conectar-se ao coração das pessoas, use os seus ouvidos. E eu agora quero compartilhar com vocês, que esse capítulo do livro, ele conta a história de uma mulher chamada Oprah Winfrey. Não sei se o nome está certo, mas... Quem aqui já ouviu falar desse nome ou conhece essa mulher? Vou pedir à mídia para colocar a foto aqui da Oprah. Eu acho que ela tem 70 anos, mas olha aí como a Oprah está bonita. A Oprah ela é apresentadora, jornalista, atriz, empresária, repórter, produtora, editora e escritora norte-americana. Hoje, essa mulher ela está na lista das pessoas mais ricas do mundo. Aliás, as pessoas bilionárias. E a história dela é muito interessante, Conta que desde que ela tinha 2 aninhos, ela já tinha uma habilidade nata, assim, por falar, era uma garotinha muito expressiva. E as pessoas já falavam, uau, essa menina já vai crescer sendo uma excelente líder. E, de fato, a habilidade dela em ouvir tem sido a principal característica de sua vida. Mas a habilidade da Oprah em ouvir começou à medida que ela absorvia a sabedoria dos escritores. Ou seja, à medida que ela crescia, à medida que ela lia muito. A história diz que ela lia muitos livros de ficção, que ela lia muitas biografias e que ela aprendia aquilo que os autores estavam falando, o que sentiam e o que pensavam. A capacidade dela em ouvir tem sido recompensada pelo notável sucesso dos seus programas de televisão. E ela é a apresentadora hoje mais bem paga do mundo. Vale quase $500 milhão. Veja só, gente. Mas sabe qual é o segredo dessa mulher? Não é porque ela é muito eloquente, porque ela fala muito bem. Na verdade, a principal característica dela é porque ela ouve as pessoas com empatia. Todos os convidados dela que vão lá no programa se sentem, nossa, uau, essa mulher ouviu tão bem, ela é tão atenta em tudo aquilo que a gente está falando, em todas as nossas histórias, E que isso sirva também de exemplo para nós. Será que a gente realmente está ouvindo as pessoas ao nosso redor? Será que a gente realmente está dando atenção para aquilo que elas estão dizendo? E o segundo ponto aqui, tenha um discipulador, tenha um mentor. Acho interessante também essa frase do Maxwell que ele diz, nenhum líder é tão avançado ou experiente que possa renunciar um mentor. Ou seja, ninguém aqui já aprendeu tudo o suficiente que possa falar, não preciso de ninguém, eu dou conta sozinho. Não preciso de ninguém para dar palpite na minha vida, Não, ele fala que cada um de nós precisamos ter e valorizar alguém com quem a gente possa prestar contas, alguém com quem a gente possa ouvir um conselho, alguém com quem a gente possa realmente abrir o nosso coração. Valorize seu discipulador, meu irmão. Vá atrás, seja fiel nos seus discipulados. Amém, irmãos? O John Maxwell também diz que ele aprendeu muito com líderes mais experientes do que ele. Ele cita, inclusive, o próprio pai dele, que ele fala que ouviu muitos conselhos. Ele também cita outros homens de sucesso. Mas ele também diz que ele começou, sabe como? Como o John Maxwell começou? Pela leitura, também aprendendo. E quantas desculpas nós temos dado, Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo para ler, não tenho tempo, meu tempo é muito corrido. Agora eu vou falar de mim mesmo. Quando o Daniel nasceu, hoje o Danielzinho está com 2 anos, Quando ele nasceu, eu comecei a dar desculpa, que eu lia, Tinha um ritmo de leitura bem. Eu falei, não, agora tem um bebê para cuidar, tenho casa, tenho marido, não consigo ler isso tudo, não. Aí fui deixando. Aí, ano passado, no início do ano, eu coloquei como aqueles alvos do ano, Não, eu vou ler pelo menos um alvo mínimo, um alvo realista. Eu vou ler 1 livro por mês. Aí coloquei lá. Tô vendo até se tem a foto aí dos livros lidos. Pode projetar aí, por favor. Aí eu consegui ler. Ai, gente, não vai dar para ver, mas ali, 15, eu consegui ler 15 livros ano passado. Quase passei da meta, amém? Mas aí, no final do ano, o Senhor disse para mim, não, tá vendo aí? Você consegue ler um pouquinho mais. E para esse ano eu coloquei que eu iria ler. Na verdade, eu ainda não estabeleci quantos eu iria ler. Eu só sei que eu queria ler mais do que o do ano passado. Ia dobrar a meta. E esse ano, a gente está no mês 5 ainda, eu já li 10 livros. 10, 10, fora ainda um que eu estou lendo com o Willy, que ele lê para mim, enquanto eu trabalho. Meu leitor. Meu leitor de aluguel, eu pago ele para ler para mim. E falando que se a gente se esforçar, se a gente focar, a gente consegue.
Né? E dentre essas coisas, a gente precisa ler sobre liderança, sobre como servir mais as pessoas. E isso realmente conta para o nosso crescimento pessoal, quanto também para aquilo que eu vou passar para o próximo. E na Bíblia, gente, eu vejo vários exemplos de pessoas que tiveram alguém, né? Uma pessoa para aconselhar, uma pessoa para prestar contas, e uma pessoa também para ouvir uma direção, mesmo quando fosse algo difícil. É o caso da rainha Esther. Né? A rainha Esther, ela sempre teve ali o seu mentor, né? O seu primo, Mardoqueu, que criou ela e tudo. E ela segue todas as orientações dele quando ela participa lá daquele concurso. Ele pediu para ela não falar que ela era do povo judeu e ela não falou. E ela fez tudo conforme ele instruiu. E eu acho muito legal o sucesso assim, da rainha Esther. E quando a rainha Esther, né, em determinado momento da história, percebe que o Mardoqueu estava lá, vestido de pano de saco, que estava com cinzas na cabeça, ela realmente pensa, meu Deus, o que será que está acontecendo? Né? Tanto que ela manda a serva dela ir lá saber o que tinha acontecido com Mardoqueu. E quando ela fica sabendo sobre o decreto de morte, e quando ela fica sabendo o pedido que o Mardoqueu fez para ela, qual foi o pedido? Né? Para que ela fosse ao rei interceder pelo povo. E a rainha Esther chega naquela conclusão difícil, meu Deus, se eu for, vou morrer. Eu não posso aparecer na presença do rei sem ser chamada, é decreto de morte. Mas então, né, o rei Mardoqueu fala aquela frase para ela, né? Quem sabe, se não foi para um tempo como este, que você chegou à posição de rainha. E eu acho incrível essa frase, porque o poder dessa frase despertou na rainha Esther realmente o propósito que ela estava ali, que era para servir, e se possível até com a própria vida dela. Né? E você conhece o final da história. A rainha Esther, então, jejua, passa 3 dias jejuando, ela e suas servas, e decide, né? Tem a coragem de realmente entrar na presença do rei. E o final da história é lindo, né? O povo tem um grande livramento através desse ato de coragem da rainha Esther. Mas tudo isso aconteceu, porque a rainha Esther teve um ouvido disposto a ouvir conselhos, e disposto também a obedecer um comando. Né, porque ela poderia ter ignorado, né? Ah, não, estou aqui na posição de rainha, vocês que se virem para lá. Mas não, ela entendeu qual era realmente a função dela. E, gente, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é ouça com o coração. Repita comigo, ouça com o coração. O Peter Drucker, o pai da administração americana, ele acredita que 60% de todos os problemas administrativos resultam na falha de comunicação. Né? E, consequentemente, a maioria dos problemas que acontecem é causado pela falha no falar? Não, é causado pela falha no ouvir. Esse exemplo, assim, quando a gente vai aconselhar um casal, por exemplo, aí chega lá né, tá só o homem lá com o marido, aí o homem conta a versão dele, pá. Aí depois chega a mulher também, aí conta a versão dela, a gente só escuta. Aí depois a gente decide reunir os dois para ouvir ambas as partes, né? Ou seja, a gente não deve também tomar uma decisão porque ouviu só um lado da história, né? A história sempre tem 2 lados. E eu acho incrível a gente colocar em prática essa sabedoria de realmente saber ouvir, de não já de imediato ficar dando a solução para as pessoas. Não, né? Ouça com atenção. Por mais que, dependendo do seu temperamento, você fique lá assim, batendo o pé, doido para falar. Espera, gente. Espera a pessoa concluir. Espera a pessoa abrir o coração. No livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, do John Maxwell, diz também que líderes inexperientes são rápidos para liderar, antes de saber algo sobre as pessoas que pretendem liderar. Mas os líderes maduros escutam, aprendem e depois lideram. Né? Que nós possamos tomar essa chave para a nossa vida, que a gente primeiro ouça as pessoas. Lá em João 11, no relato da morte e ressurreição de Lázaro, eu acho interessante também essa história, né? De ver a sensibilidade de Jesus. Quando a Marta se encontra lá com ele, né? Que ela vai ao encontro de Jesus e ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? E ela está lá chorando, está lá no processo de luto. Jesus já sabia que Lázaro havia morrido, né? Que ele mesmo que avisou para os discípulos, quando ele estava no caminho ainda, que ele falou, vamos lá, eu vou acordar Lázaro. E os discípulos, não, Jesus, ele vai ficar bem. Porque os discípulos pensavam que Lázaro estava só dormindo e que ele ia ficar bem da doença. Mas Jesus falou claramente, Lázaro morreu. Vamos lá que eu preciso acordar ele. E aí os discípulos vão com Jesus. E no caminho, quando a Marta vai lá chorando e falando, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Né? Mesmo Jesus sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, ele deu um ouvido ali para Marta, ouviu com atenção,
se entristeceu com ela também. E Jesus deixou que ela abrisse o coração dela. No fundo, a Marta estava dizendo, a culpa é tua, Jesus. Se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas, né, Jesus, ele realmente dá essa atenção. Em várias histórias da Bíblia tem esse exemplo de Jesus sendo atento às necessidades das pessoas. Fazendo uma pergunta para que as pessoas, né, falassem a resposta. E aí chega a Maria também, né? Maria vem chorando lá e se derrama aos pés de Jesus e fala a mesma palavra que a Marta falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a mesma coisa Jesus faz. E um dos textos mais lindos que fala, né? Que aí Jesus se comoveu com aquela história. O Espírito de Jesus realmente sentiu aquela dor que aquelas irmãs estavam passando. E é o texto que fala, né? Jesus chorou. Nossa, eu acho lindo demais de ver que um Jesus como o nosso, ele se identifica com as nossas dores, se identifica com aquilo que a gente está vivendo. Ele tem essa sensibilidade. E mesmo que Jesus já sabia a solução, né? Ele iria ressuscitar Lázaro. Mas mesmo assim, ele não ignorou aquele momento. Ele deixou realmente que elas abrissem o coração, que elas colocassem aquilo que estava no mais íntimo do coração delas. Aquela dor de tristeza, realmente aquele luto. E eu creio que quando elas falaram isso, elas foram encorajadas pelo Senhor, né? O Senhor mesmo falou para Marta, você crê que seu irmão vai ressuscitar? E a Marta falou, eu creio. Né? Mesmo quando ela estava lá com a fé lá embaixo, ela foi fortalecida. E dê um glória a Deus aí, irmão, para eu beber uma água. Amém, irmãos. Por isso, meus irmãos, da próxima vez que você for conversar com alguém, né, ouça as entrelinhas, preste atenção ao que a pessoa está falando, não tenha pressa em responder. O Willy disse que eu sou uma boa ouvinte, sou, amor? Amém, glória a Deus. Mas vocês sabiam que um dia eu fui conversar com uma pessoa e ela contou a história dela, falou tudo que ela tinha para falar e eu prestando muita atenção, fazendo perguntas. E depois a pessoa ainda foi falar que eu só ouvi a história dela, gente. Vocês acreditam nisso? Mas realmente ela estava falando tanto que ela nem deixou eu falar. Não tinha como eu falar. Aí eu, amada, foi. Conte-me mais. Mas é isso, gente. E para melhorar a sua habilidade de ouvir, nós temos umas técnicas aqui, ó. Mude sua agenda. Como assim mude sua agenda? Encontre tempo. Encontre tempo. Dedique tempo regularmente, semanalmente ou mensalmente, para estudar mais, para fazer cursos e também para estar com seus liderados. Para estar também com as pessoas que você ama. Comece a praticar isso em casa, os maridos com as esposas também. Que às vezes a gente tem muitos atritos porque um não está ouvindo o outro. Então só falando, ninguém está ouvindo o outro. Também outra dica. Descubra o que vocês têm em comum e crie uma ligação mais forte. Crie vínculos duradouros, né? E para criar vínculos duradouros, realmente, você conhecer aquela pessoa, saber o que a pessoa gosta, saber o que a pessoa come, saber o que deixa a pessoa feliz. Sabe aquele caso assim que você está procurando agradar a pessoa e de repente você vai lá e compra um açaí para a pessoa que não gosta de açaí? Meu Deus, é tão ruim, não é? Mas não, quando você conhece aquela pessoa, se você for dar algo para ela, você vai dar algo que ela goste, que vai deixar ela feliz. E comece a ouvir não só as palavras, mas também os significados, os sentimentos e as emoções. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Que todos nós, como líderes, possamos cada dia mais crescer nessa parte do ouvir e de ouvir com uma escuta empática. Amém, irmãos? Amém, muito bom. Queria honrar a pastora Luana aqui, porque a Luana realmente é esse ouvido, né? Então, muitas vezes a Luana fala assim, amor, a pessoa já te falou isso. E eu perguntando várias vezes a mesma coisa. Tipo, em vários encontros diferentes. E a Luana, amor, você já tinha perguntado isso. Né? Então, é tão lindo ver isso. As pessoas, de repente, olham para a Luana. Ela não fala muito, mas ela ouve muito. E eu aprendo muito com Jesus, amor, por causa do seu ouvido. Né? Você é ouvido. E muito obrigado por isso, porque você complementa a nossa equipe. Amém? Amém. Deus abençoe.